Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto e amado irmão, minha irmã, ouvintes desta emissora e internauta que nos segue no nosso canal do YouTube. A Páscoa não é apenas uma festa, é um caminho. Não basta ouvir que Cristo ressuscitou. É preciso deixar que a ressurreição amadureça dentro de nós. Por isso o tema desta manhã que trago para você com muita humildade. Uma fé que precisa amadurecer. Na nossa vida cristã, muitas vezes começamos com entusiasmo. Mas depois aparecem as dúvidas, dificuldades, situações que abalam o coração. Nestas horas percebemos que a fé precisa crescer, ir crescendo, amadurecendo e tornando-se cada vez mais sólida. Isso é muito importante. São Clemente de Alexandria é um santo muito interessante, ele é do século II, grande catequista. Dizia que o cristão é alguém que está sempre em caminho, crescendo na compreensão do mistério de Deus. E isso significa que a fé não nasce pronta. Olha que coisa interessante. Nós não nascemos com a fé pronta. A fé é um processo. Se a gente lembra quando éramos crianças, a nossa fé tinha aquele aspecto de simplicidade, de ingenuidade própria da criança. Na adolescência, na juventude, na vida adulta, na velhice. Aí vem uma viuvez, vem uma perda, vem uma porção de desafios. O que ocorre? Você vai dando novos contornos à sua fé. A sua fé vai ficando mais brilhante, mais abençoada, mais firme, mais dotada de uma firmeza. Então, nós temos que entender que a nossa fé é um processo aberto. E ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, em razão das experiências, dos baques que nós vamos tendo na vida e também das alegrias, das conquistas, das bênçãos que vão ocorrendo na nossa vida. Talvez você tenha passado por momentos em que parecia difícil acreditar, difícil para rezar, difícil para confiar. A gente atende as pessoas no dia a dia, muitos problemas, sobretudo em matrimônios fracassados por causa de adultério. Nossa, é muito sofrimento. É interessante que esse sofrimento é mais nas mulheres, porque geralmente os homens têm uma tendência maior ao adultério. Tem mulheres também que largam o marido, com filhos, com tudo, por causa de um homem que não vale nada. Homens que largam suas famílias para viver com outro tipo de mulher, desonrando o sacramento de Cristo, desonrando a esposa e os filhos. Qual o final desses homens? Não é um final bom, não. Então você que está nesse mundo de adultério, é bom você já ir preparando o seu couro, porque a taca da vida é grande em quem abandona uma família. Abandonar uma família não é coisa simples, não. E tem gente que acha que largar a esposa, largar os filhos para trás e viver uma outra vida, como trocar de roupa, essas pessoas não sabem com que está brincando com o mistério de Deus. E o pior, depois fica debochando, redes sociais, com amante, com guloseimas, com churrascadas, com festa, praia, tudo, e às vezes os filhos até passando dificuldade. E acha que é bonito isso, pode esperar. A justiça de Deus, ela vem. Não é que Deus deseja o mal para ninguém. Ela vem. Quando você rompe com a aliança, quando você rompe com a sua fé, rompe com o seu compromisso para viver uma vida de fadiga na carne, tem que preparar o chicote que vai cair nas costas depois. Eu tenho tantos casos. Lembro de um agora.
Isso eu lembro como se fosse hoje, há mais ou menos uns 35 anos atrás. Atendi uma ministra da comunhão, não era da minha paróquia, sofrida. Meu marido arrumou outra. Eu já descobri, já tinha muito tempo que estava junto, desviando dinheiro para ela, etc. Comprou até caminhonete para ela, etc. E agora eu descobri, ele pediu para separar, repartiu a metade dos bens para mim, o outro ficou para ele. E ainda teve a audácia de me dizer que se eu não desse conta de administrar, que ele me ajudaria depois. Foi-se. Só que bastaram menos de 10 anos. A desgraça começou a bater a porta dele. Foi perdendo tudo. A amante deixou e ele ficou em estado de penúria. E eu me lembro que essa ministra um dia me ligou, cerca de 11 horas da noite, pedindo desculpa pelo horário. Estava uma chuva medonha na cidade e ela me liga e diz: padre, o que eu faço? Meu esposo está ali fora, sem nada, sujo, acabado, querendo voltar para casa, e meus filhos revoltados. Tinha 4 filhos, revoltados. E olha, é um mendigo, né? E eu tinha dito para ela, isso vai acontecer. Quando ele separou, eu falei, olha, essa arrogância dele vai redundar nisso, na miséria, ele vai precisar de você. E ela é bem sucedida, eu não sei como está hoje, há muito tempo que eu não vejo, mas ela cresceu com os filhos muito educados, muito na igreja, e ela continuou ministra da comunhão, uma mulher de Deus. Eu disse para ela, você tem aquela casinha lá no fundo, na sua casa, onde você tem suas coisas, deixa ele lá. Porque ele pediu para ficar na casinha dos cachorros, olha a que ponto chegou. Não, você pode deixar eu ir na casa dos cachorros, porque a casa é grande para os cachorros. E aí ela colocou ele lá no fundo, deixou lá, arrumou, deixou lá, que ela falou, eu não quero ele dentro da minha casa. Ele tá certa. Aí deu o mínimo de dignidade para ele, mas 6 meses depois ele veio a óbito, já estava muito doente. Então você, meu irmão, que largou sua mulher, largou seus filhos, por causa de uma outra mulher, incutido com sexo, você está colocando a sua vida à prova. Você pode chegar a esse nível. Você também, mulher, que larga o esposo por causa de amante, larga os filhos, você está caçando um sofrimento na sua vida. A nossa vida é tão curta, passa tão rapidamente, aí você não quer carregar as dificuldades de casa e acha melhor se separar. Que besteira. Cuidado, muito cuidado. A fé precisa amadurecer. Quem entra nesses pontos é porque não teve capacidade de amadurecer sua fé. Uma esposa me dizia, foi, mas como é ele? Ele dizia católico, depois largou, foi não sei mais para coisa lá, outra coisa cá, e quando eu descobri, tá apodrecido já no adultério, levando a amante para dentro da minha casa. Olha que coisa triste. Falta de fé. Falta de fé. São Gregório de Nisa, no século IV, dizia, a vida espiritual é um crescimento sem fim em Deus. Então a nossa vida espiritual ela vai crescendo. Quem não tem vida espiritual cai na artimanha do demônio, no pecado, na miséria, como esses homens. Isso é muito triste. Então, minha gente, vamos amadurecer na fé e aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. É permanecer fiel mesmo quando as emoções não ajudam. E seguir Cristo não apenas nos momentos de consolação, mas também naqueles momentos de provação dura da nossa vida. A Santa Páscoa de Cristo que nós estamos vivendo nos convida a esse crescimento interior. O ressuscitado caminha conosco, mas não nos força. Ele nos educa na liberdade e no amor. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo para mim, para você, um passo de maturidade espiritual.
confiar mais, amar mais, perseverar mais, carregar as dificuldades com tranquilidade. Deus seja louvado por isso. O Santo Evangelho de hoje está em Lucas 24, 35, 48. Apresenta Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos. Eles ainda estavam confusos, assustados. E o texto diz que Jesus falou a eles o seguinte: a paz esteja convosco. Mas eles pensavam estar vendo um espírito, um fantasma. Então Jesus mostra as mãos e os pés e diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Depois Nosso Senhor afirma: era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito. E assim Jesus abriu a mente deles para compreenderem as Escrituras. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, a fé amadurece quando deixamos Cristo abrir nossa inteligência e o nosso coração. Tomemos posse disso e vamos pedir que realmente o nosso coração se abra como uma bela flor para o ressuscitado e assim a nossa vida vai ganhar sentido mesmo nas dores. Confiemos. Convido a encerrar esse nosso momento, nesse domingo maravilhoso, com a nossa oração costumeira. A gente reza em espírito todos juntos. Vamos colocar nosso coração diante de Deus, pedir a graça do louvor. Senhor Jesus Cristo ressuscitado, faz crescer em nós uma fé mais profunda. Quando a dúvida aparecer, sustenta-nos. Quando o medo vier, fortalece-nos. Quando a fé vacilar, levanta-nos. Ilumina nossa inteligência, fortalece nossa vontade e faz arder nosso coração. Visita aqueles que hoje vivem na incerteza, os que buscam respostas, os que desejam crer mais profundamente. E com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos juntos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família, uma boa missa para todos. Rezemos uns pelos outros. Fique em paz.